Embora o anticristo ainda não tenha pisado na terra, seu espírito já permeia nosso mundo, uma presença ativa que molda os eventos contemporâneos. Este é um fato inegável das Escrituras. O espírito do anticristo está entre nós, agindo em nossa nação e em todo o globo. Como nos adverte o apóstolo João: filhinhos, é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. 1 João 2,18. Até mesmo agora, testemunhamos a presença de muitos anticristos, sinal inequívoco de que vivemos verdadeiramente nos últimos dias. Imerso neste sermão, mergulho na frenesi que envolve o mundo durante a grande tribulação, como pintado nas páginas do livro do Apocalipse. Desbravar essa atmosfera apocalíptica é como decifrar as linhas que tecem a tapeçaria de nosso presente tumultuado, revelando a trajetória inexorável para a qual as correntes da história nos impulsionam incansavelmente. Deixe-me guiar você por este trecho épico das Escrituras, localizado em Apocalipse 14, onde a narrativa se desdobra em cores vívidas e revelações que ressoam até os dias atuais. Mas antes, convidamos vocês a fortalecer nossa âncora espiritual. Curtam e compartilhem este canal para espalhar a verdade em tempos sombrios. Nesse cenário vertiginoso, o anticristo emerge como a figura central, catapultando-se ao poder com uma mistura de astúcia e opressão. Ao seu lado, o falso profeta tece ilusões deslumbrantes, numa tentativa ardilosa de desviar até mesmo os mais vigilantes. Juntos, forjam uma nova ordem global que exige devoção inquestionável, um sistema que personifica a insurreição contra o Criador. Este é o ponto de não retorno, o instante em que a humanidade enfrenta seu derradeiro e mais perigoso precipício, enquanto o mundo acelera rumo ao abismo. No epicentro da escuridão, quando o mundo está prestes a ser engolido por sombras intransponíveis, Deus entra em cena de maneira espetacular e sem precedentes na saga humana. O capítulo 14 do livro do Apocalipse testemunha a divina intervenção que redefine o curso da história. Em um desdobramento jamais visto, 3 anjos descem dos céus, portadores de mensagens de vital importância. Em Apocalipse 14, as proclamações celestiais ecoam, cada palavra um clarão de esperança. João, no ápice desta visão, testemunha a majestosa presença de 3 anjos pairando nos céus, cada um trazendo consigo uma mensagem única e impactante. Estes não são simples anjos, são mensageiros divinos enviados por Deus, com uma missão transcendental para a humanidade. O primeiro entre eles proclama o Evangelho eterno, conclamando a todos na terra a reverenciar e adorar a Deus. Sua voz ressoa como um trovão, ecoando alto. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo. Prestai culto àquele que criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O cerne deste sermão reside em 2 palavras poderosas proferidas pelo primeiro anjo: temei a Deus. Quando foi a última vez que você se deparou com uma mensagem que o instigou a sentir reverência genuína diante do divino? No entanto, as primeiras 2 palavras proferidas por este celestial mensageiro são justamente essas: temei a Deus. Isso não apenas ressoa como um eco do passado, mas ressalta a urgência e relevância contemporânea do temor genuíno diante do Criador. A Bíblia ressoa com apelos impactantes para cultivarmos um temor reverente ao Senhor. Como nos lembra o Salmo 111:10, o temor do Senhor é a semente da sabedoria. Todos que seguem seus mandamentos demonstram discernimento, e sua glória ecoa através dos tempos. Provérbios 9:10 ecoa a mesma verdade. O temor do Senhor é a essência da sabedoria, e compreender o sagrado é atingir um nível mais profundo de entendimento. Eclesiastes 12:13 encerra o coro. Após toda a reflexão, a conclusão é clara. Temer a Deus e obedecer a seus mandamentos é a missão fundamental de todo ser humano. No entanto, mesmo diante dessas advertências antigas, testemunhamos uma crescente escassez de temor reverente ao Senhor em nosso mundo moderno. Ao longo das décadas que testemunhei nesta terra, tenho observado a gradual erosão desse temor sagrado. Em um passado não tão distante, até mesmo os transgressores reconheciam a sacralidade das igrejas. Contudo, nos dias atuais, perdemos de vista a santidade divina,
em meio a uma era em que até o respeito pelos lugares sagrados parece se desvanecer. A ausência de temor ao Senhor está profundamente enraizada na ignorância quanto à verdadeira natureza de Deus e na nossa incapacidade de apreender sua santidade e glória. Deus transcende infinitamente a compreensão humana. Ele não é um igual, nem meramente um ser ligeiramente superior a nós. Aqui reside a questão primordial que a humanidade enfrenta: a tendência de querer rebaixar Deus a um nível levemente superior ao nosso, algo que possamos controlar e entender. No entanto, Deus está além da categoria humana, além da nossa compreensão finita. A ausência de temor ao Senhor em nosso mundo é um alarme que ressoa com nossa luta em compreender a santidade e glória de Deus. Ele reside em um plano de santidade que transcende nossa capacidade humana de entendimento, uma esfera inatingível pelos limites da nossa mente. A ousadia de tentar encapsular Deus com nossas faculdades mentais limitadas se revela claramente, impedindo-nos de reconhecê-lo em toda a sua plenitude e grandiosidade. A verdadeira compreensão de Deus exige humildade diante da vastidão de sua divindade. Voltemos ao epicentro da minha mensagem. Em um período marcado pela ascensão do Anticristo, a primeira proclamação desse celestial mensageiro ecoa como um trovão: temei a Deus. Acredito que esta é uma verdade que o Anticristo persistirá em corroer, infiltrando-se nas igrejas e na sociedade, especialmente em 2024, um ano que se desenha como um divisor de águas, à medida que nos encontramos nos limiares dos últimos dias. A ausência de temor ao Senhor figura como um dos maiores desafios em nosso cenário atual, uma força que gradualmente afasta as pessoas do vínculo divino. A advertência contundente de Mateus 10:28 ressoa poderosamente: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este versículo ecoa como um alerta vital em um cenário onde muitos vivem como se estivessem presos em seu próprio inferno pessoal, uma realidade que se desenha pela ausência do temor a Deus. Muitos optam por uma rebelião total e deliberada contra o divino, única e exclusivamente porque não o temem. O temor ao Senhor ergue-se como a muralha protetora contra as investidas do pecado. Reconhecer que minhas ações estão sendo meticulosamente registradas pelo olhar eterno e onisciente de Deus, pronto para julgamento, é de importância crítica. Como destaca Provérbios 16:6, é pela misericórdia e verdade que a iniquidade é resgatada, e é pelo temor ao Senhor que os corações se desviam do mal. Compreender o papel desafiador que o Anticristo desempenha ao minar este princípio bíblico fundamental é imperativo. As engrenagens do Anticristo já estão em movimento, corroendo o temor ao Senhor tanto entre crentes quanto entre aqueles que ainda não creem. Essa erosão não se limita meramente a mudanças culturais ou oscilações nos valores sociais. É uma estratégia astuta e sistêmica, meticulosamente implementada pelo Anticristo na tentativa de enfraquecer a fundação do temor ao Senhor. O temor ao Senhor, como ressalta repetidamente a Escritura, é o ponto de partida da sabedoria e uma barreira contra o mal. Quando esse temor é diminuído ou removido, abre-se espaço para um vazio espiritual, no qual o pecado se normaliza e a rebelião contra Deus corre solta. No cenário atual, estamos imersos em um mundo onde o espírito do Anticristo opera incansavelmente para corroer o temor de Deus, criando um ambiente propício para a disseminação desenfreada do mal. A ausência do temor ao Senhor desencadeia implicações profundas. Sem um respeito sólido por Deus, as pessoas se tornam presas mais fáceis para as tentações e artimanhas do inimigo. Tornam-se insensíveis às advertências do Espírito Santo sobre o pecado e a urgência do arrependimento. Este cenário é uma moldura perfeita para a ascensão do Anticristo, que capitaliza a falta de temor ao Senhor para consolidar seu governo enganador, arrastando muitos à perdição espiritual. As narrativas impactantes de Ananias e Safira, juntamente com os ensinamentos contundentes de Isaías, destacam a imediatez e a severidade do julgamento divino diante do pecado. Esses relatos servem como lembretes vívidos de que a santidade e justiça de Deus são tão essenciais para seu caráter quanto seu amor e misericórdia. Em mundo onde a influência do Anticristo se manifesta,
reconhecer e honrar os atributos divinos emerge como uma necessidade urgente. Esses princípios sagrados são como âncoras vitais, ancorando-nos firmemente em meio às turbulências espirituais que nos cercam, oferecendo estabilidade e orientação diante dos desafios que enfrentamos. Para encerrar, Filipenses 2,12 nos instiga. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A palavra tremor ressoa de maneira significativa, especialmente neste sermão. Dentro do contexto desse versículo, tremor carrega consigo a conotação de um profundo senso de reverência, temor e seriedade na jornada espiritual de cada indivíduo. É um chamado à reflexão profunda sobre a nossa relação com Deus, destacando a importância de trilharmos o caminho da salvação com humildade e respeito diante da grandiosidade divina. Isso implica que a salvação não é um empreendimento casual ou trivial, mas exige uma postura sincera e séria. Envolve o reconhecimento da majestade e santidade de Deus. Esse tipo de tremor não se refere a um medo aterrorizante, mas sim a um profundo respeito e conscientização de nossa responsabilidade diante do Deus Santo que nos chama para a jornada da salvação. É um convite à seriedade e comprometimento, uma resposta consciente à grandiosidade da graça divina. A ausência do temor ao Senhor é a raiz de muitos males que assolam nosso mundo. Adultério, imoralidade sexual, busca desenfreada pelo prazer em detrimento de Deus, ganância, materialismo e tantas outras manifestações de desonestidade e violência. Em um cenário onde o espírito do anticristo engrenou suas maquinações para corroer o temor de Deus, o conceito de tremor assume uma relevância ainda mais crucial. Ele atua como uma contramedida vital contra a complacência e a rebelião incentivadas pelo anticristo. À medida que o temor de Deus se desvanece, o senso de tremor ou reverência também diminui, conduzindo a um estado espiritual onde as pessoas se tornam mais vulneráveis à decepção e ao pecado. Deste modo, o apelo para desenvolver a vossa salvação com temor e tremor é, acima de tudo, um chamado para manter uma atitude de humildade e respeito diante de Deus. Ele nos lembra da soberania divina e da nossa constante dependência de sua graça. Este chamado não é apenas uma fórmula espiritual, mas um convite contínuo a cultivar uma consciência humilde da grandiosidade do nosso Salvador e da necessidade constante de nos rendermos à sua orientação e misericórdia. Agradecemos por dedicarem tempo a este conteúdo transformador. Em um mundo onde a influência do anticristo se intensifica, cada visualização é um passo na busca da verdade. Curta, inscreva-se e ative as notificações para fortalecer nossa comunidade contra desafios espirituais. Obrigado por fazerem parte desta jornada de fé.